Olá para você, profissional da área da beleza, cliente e amigo aqui da Facinhos. Hoje nós temos mais uma live falando sobre colorimetria capilar. Você tem dificuldade em identificar marrons, em entregar tons de marrons? Afinal de contas, o marrom é a mistura de quais cores? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre toda a questão de colorimetria, que cor aplicada não é cor desejada, que nós temos que entender que quando nós aplicamos tanto para colorir, tanto para escurecer, como para clarear, como para tonalizar mechas, nós temos que levar em conta a cor que está no cabelo com a cor que nós vamos aplicar posteriormente no cabelo, e essas cores juntas, elas vão dar uma terceira cor. Como que você lida com isso? É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Mas antes de começar a nossa live, eu quero dar boa noite a todos vocês que estão chegando. Quero pedir para você pegar esse aviãozinho aqui e fazer como eu agora, ó. Vou chamar vários amigos meus aqui pelo Instagram. Então eu peço que você também pegue esse aviãozinho aqui, envie para os seus amigos que são cabeleireiros, que são profissionais, para que nós possamos aqui fazer um bate-papo bem legal, um bate-bola, pra gente entender. Boa noite, Trícia, seja bem-vinda, a Fernanda, a Rita, a Bia, sejam todos bem-vindos. Então, gente, vamos pegar esse aviãozinho, enviar para todos os amigos que você conhece de profissionais da área da beleza, pra gente conversar sobre o mundo dos marrons. Então, o marrom, ele é uma cor muito democrática. A maioria das mulheres, elas acabam gostando, aderindo. Lembra daquela época do famoso chocolate? Todas as mulheres chegavam no salão querendo chocolate. Engraçado que o chocolate, ele é um marrom. A gente lembra logo da cor lá da barra de chocolate. Só que vamos combinar que várias vezes você tentou, quem já passou por isso que tá aqui na live? Você olhou aqui na cartela uma cor, aplicou e não revelou a cor que você aplicou. Levanta a mão se já aconteceu isso com você. Então, eu vou levantar a minha mão, porque isso já aconteceu comigo. Se aconteceu com você, coloca aqui. Por que a gente aplica um marrom intenso, um 6,77? E mesmo assim se revela um dourado, até um marrom, mas um marrom com brilho dourado. Por que se revela um marrom com brilho acobreado? E o marrom com brilho avermelhado? O que acontece para que os marrons, eles venham com nuances, não vem aquele marrom puro, o marrom cor mesmo de chocolate, sem influência de vermelho, sem influência de dourado e sem influência de acobreado. O que acontece? É isso que a gente vai entender aqui. Quando a gente fala sobre colorimetria, nós estamos falando que tudo na colorimetria, ela vem através das cores primárias. Então, quais as cores primárias? Vermelho, amarelo e azul. Então, essas são as três cores primárias. Todas as cores que vêm a partir daí são cores secundárias ou terciárias. A gente tem lá nuance dourado, é uma cor primária, nuance vermelha é uma cor primária, azul é uma cor primária. Mas quando nós unimos duas cores primárias, como o azul e o amarelo, a gente tem o verde. Quando a gente mistura o azul com o vermelho, a gente já tem o violeta. Então, você consegue entender que tudo sai a partir das três cores primárias. Boa noite a todos vocês que estão entrando, a Thaís aqui, que também é educadora na área da beleza, seja bem-vinda, viu, Thaís? Beijo pra você. Para todos que estão entrando agora nessa noite, fiquem aqui, a gente vai falar sobre o mundo dos marrons. Então, você quer entender mais sobre a colorimetria e o mundo dos marrons, fica aqui porque a gente vai falar sobre isso. Então, voltando na questão das cores primárias, então a gente tem o azul, o amarelo e o vermelho. Quando nós unimos essas três cores, nós temos o marrom. Porque o marrom nada mais é do que uma cor neutra. Se você pegar uma tinta guache e você misturar, Lúcia, minha amiga do curso de colorimetria, quanto tempo que eu não vejo você? Um beijo, seja bem-vinda. Ó, beijão, quanto tempo que a gente não se vê, feliz por ver você, viu? Então, quando a gente junta as três cores primárias,
a gente tem o marrom. Se você pegar uma guache e você juntar nessa guache a cor azul, vermelha e amarela, você misturar, beijo, Lúcia, e você misturar, você vai perceber que você vai ter o marrom. Então, as 3 cores primárias, elas vão neutralizar a cor e entregar tons de marrom. Aí você vai dizer assim pra mim, mas por que que eu aplico marrom, mas então se o marrom é a junção das 3 cores primárias e eu pego na cartela o 6.77 ou 6.7, que tá aqui, ó. Eu aplico 6.7 num cabelo que tá, por exemplo, da cor do meu, com uma OX de 30, ele vai se revelar um tom avermelhado. Por que que isso acontece? Por que que às vezes eu passo marrom, mas ele revela um tom dourado? Por que que eu passo marrom e ele revela um tom acobreado? Já aconteceu isso com você que tá aqui na live? Comenta aqui pra mim se já aconteceu de você passar um marrom e ele sair com um brilho diferente do marrom. O marrom tá lá, mas ele vem com um brilho puxando para alguma nuance que não é desejada pela cliente. Então, isso acontece porque, primeiro, antes da gente falar do marrom, a gente tem que entender que cor aplicada não é a cor desejada. Quando você para entender a colorimetria, você tem que entender que na cumbuca você tem uma mistura. No cabelo, você tem outra mistura. E quando você junta essas 2 cores, você vai ter um terceiro resultado. Então, não adianta só pegar a cartela de cores, olhar a cor, escolher e depois aplicar essa mesma cor. Não vai dar um marrom. Quando muito, você vai até escolher alguma cor aqui, por exemplo, esse aqui, ó, é um marrom neutro, eu quero uma cor dessa aqui. Então, eu posso pegar essa coloração e passar no cabelo? Não, porque eu preciso entender, primeiro, onde eu vou colocar essa cor. Qual é o cabelo? Eu vou fazer um escurecimento? O cabelo é loiro e eu vou escurecer? O cabelo é escuro, como o meu, que é um 3. Eu vou clarear, porque, ó, saindo daqui de um 3 e ir para um 6, eu tô clareando. Quando eu clarear com coloração, como é que eu faço? Eu tenho que me preocupar com o quê? Com a cor que eu tô vendo ou com a cor do fundo de clareamento que eu vou chegar? Tudo isso são regras da colorimetria que você precisa entender para que você faça uma mistura e aí sim a cor aplicada seja uma cor desejada. Então, se o meu cabelo ele é um 3, a gente sabe que o cabelo natural preto, castanho escuro, castanho médio e castanho claro são de fundo de clareamento vermelho. Então, se eu aplico qualquer coloração em um cabelo 1, 3, 4 e 5, eu tenho que entender que eu já tenho vermelho aqui no cabelo, certo? Se o marrom é a neutralização, é a junção das 3 cores primárias, qual a cor que eu tenho que juntar? A cor do meu cabelo, que já é vermelha, para que ele possa revelar uma cor neutra e um marrom. Vamos lá, gente, vamos fazer uma live bem participativa. Coloca aqui nos comentários esse resultado. Eu tenho as 3 cores primárias e o marrom é a junção das 3 cores primárias, certo? Vermelho, amarelo e azul. Até o 5 eu já tenho vermelho aqui no meu cabelo, certo? O que eu preciso colocar na cumbuca para unir com esse vermelho para ter as 3 cores primárias e ter o marrom? Coloca aqui nos comentários. E se você tiver alguma pergunta, você coloca aqui também nessa caixinha aqui, nesse pontinho de interrogação. E aí, ao longo da live, eu vou respondendo para você, tá? A Cleo, ela colocou uma pergunta, já vou responder para você, tá bom, Cleo? Mas eu queria que vocês interagissem aqui comigo e me dissessem, porque a intenção da live é trazer conhecimento para vocês sobre o mundo dos marrons, mas também é fazer vocês estimular o conhecimento.
Então, vou fazer vocês entenderem que a colorimetria, ela nada mais é do que uma matemática, é uma conta. É isso aqui mais isso aqui que vai dar a cor desejada, tá? A cor do cabelo mais a mistura da cumbuca igual a cor desejada, tá bom? Então, eu tô esperando vocês colocarem aqui no comentário, gente. Vocês conseguiram entender? Nossa, que efeito legal. Alguém colocou isso? Porque não fui eu que coloquei esse efeito, gente. Quem participa da live agora pode colocar esse efeito, é isso? Não entendi. Porque eu não coloquei esse efeito aí, não. Esses fogos aí atrás de mim. Eu não sei se os comentários pararam pra mim. Eu sei que eu não tô conseguindo. Eu tô vendo quem entra na live, mas eu não vejo comentário nenhum. Não, tem comentário sim, a Fernanda aqui. Então, gente, vocês... Vamos lá, vamos compartilhar aqui quem tá aí na live. Ó, é fácil. A neutralização, o marrom, é a junção das 3 cores primárias, vermelho, amarelo e azul. Vermelho, amarelo e azul. Se no cabelo eu já tenho vermelho e eu quero um resultado de marrom no meu cabelo, no cabelo eu já tenho vermelho. O que eu tenho que aplicar para unir ao vermelho e entregar uma cor marrom, que é uma cor neutra? É fácil, gente. Vamos lá, vamos responder. Tá bom? Vamos pôr a cachola aí pra funcionar. Bora, pessoal. Ó, a Giane, que nem é cabeleireira, ela é minha seguidora, de tanto ela ver minhas lives, de tanto ela me acompanhar lá nas redes sociais, ela colocou, ó lá, azul e amarelo, exatamente. Então, se eu tenho aqui o vermelho e eu quero neutralizar, eu tenho que colocar o azul e o amarelo. E o azul e o amarelo é o quê? É o verde. Então, quando eu aplico uma cor que unido ao vermelho, ele vai me dar, eu quero neutralizar, eu coloco o verde. Só que aí, se eu colocar o verde, pode ser que eu tenha uma cor neutra, porém com não tanta ênfase no marrom. Por isso foi criada essa nuance marrom. Então, o que eu sempre indico para você entregar na mistura da coloração ou da tonalizante, quando você quer em fundo vermelho do cabelo, você quer entregar o marrom. Você pode colocar, por exemplo, eu tô saindo de um 3, tô indo para um 5. E eu quero um castanho claro marrom. Então, o que eu posso aplicar? Um 5 ponto verde, tá? E eu posso colocar, um 5.7, que aqui, ó, na cartela da Fascínio, seria esse aqui, ó. Eu coloco 5.7 e o que eu posso fazer? Uma regrinha básica que tem, que é para cada 30 gramas de coloração, você vai contar a conta de corretivo, já que eu vou passar aqui para você, porque cada altura de tom, ela tem uma quantidade de corretivo para que você use para neutralizar o fundo de clareamento, tá bom? Então, como que se dá isso? O fundo de clareamento é vermelho. Eu preciso apagar esse vermelho, porque senão, na hora que eu aplicar o 5.7, ele vai revelar uma cor, um 5.76. Por que um 5.76? Porque o marrom, ele não tem capacidade de neutralizar o fundo de clareamento. Então, eu preciso neutralizar esse fundo de clareamento, devolvendo as 3 cores primárias, e aí sim eu consigo entregar o marrom sem nuance dourada, sem nuance aquilobreada e sem nuance vermelha. Então, eu posso aplicar aqui, como eu falei para vocês, um 5.7, e existe uma regrinha de corretor que é, para cada 30 gramas, anota aí quem tiver com papel e caneta na mão, senão você vê novamente essa live, para cada 30 gramas de coloração, você vai usar, para altura de 9, você vai usar 0,25 gramas. Para altura de 8, 0,50 gramas. Para altura de 7, 0,75 gramas. Para altura de 6, 1 grama. Para altura de 5, 1 grama e 25.
tá bom? Então, essa é... Não, peraí, gente, eu falei errado, tá? Volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. 30 gramas, eu acabei me baseando pelo 25 aqui, mas 25 é só pra altura de 9. Vamos lá, tudo de novo. 9, altura de 9, 0,25, tá bom? A altura de 8, 0,50, ou seja, meio grama. Para a altura de 7, 1 grama. Para a altura de 6, 1,5 grama. Para a altura de 5, 2 gramas. Tá bom? Vou falar de novo para vocês. A cada 30 gramas, quando você quiser usar o corretor, na altura de 9, 0,25. Na altura de 8, meio grama. Na altura de 7, 1 grama. Na altura de 6, 1,5 grama. Na altura de 7, 1,5 grama. Na altura de 6, não, meu Deus do céu, as bolinhas aqui, gente, essas bolinhas que subiu me desconcentraram. Não posso ter esses efeitos na live, gente, que senão me desconcentra. 9, 0,25, 8, meio grama, 7, 1,5 grama, 6, 9, 0,25, 8, meio, 7, 1, 6, 1,5 grama, 5, 2 gramas. Vou repetir. Altura de 9, 0,25. Altura de 8, meio grama. Altura de 7, 1 grama. Altura de 6, 1,5 grama. Altura de 5, 2 gramas. Tá bom? Então, quando a gente falou sobre o 5,7, a gente aplicar o 5,7 com o corretor verde, que é o que vai neutralizar o fundo de clareamento 3, então a gente tá falando como é castanho claro, lembra dessa regrinha, por isso que é bom anotar. No 5, na altura de 5, nós temos que misturar 2 gramas. Só que a Colôria Fascínios não tem corretor verde, mas não tem problema nenhum. São 2 gramas de corretor, então você vai colocar 1 grama de corretor dourado e 1 grama de corretor azul. Azul com amarelo dá verde. E assim você consegue neutralizar o fundo de clareamento de uma cor como essa minha. Quando você clareia, você vai ter um marrom puro, sem influência de vermelho, e você vai ter uma cor neutra, porque você tá fazendo uma neutralização, tá? Que é a junção das 3 cores primárias, e você tá entregando, direcionando o reflexo para o marrom. Então, sempre que você fizer uma coloração no marrom, você tem que parar e pensar isso. Pô, se eu quero um marrom sem interferência, sem nuance nenhuma, nem de dourado, nem de cobreado e nem de vermelho, eu tenho que me preocupar em colocar o marrom sim, porém eu também tenho que entender que eu vou ter que neutralizar essa cor, porque se eu não neutralizar essa cor, eu não consigo ter o marrom puro, eu vou ter sempre ele como influência. A Cleo, ela fez uma pergunta aqui, ó, gente. O cabelo dela tá num 7,4 e ela quer o marrom. Qual cor aplicar? Primeiro, quando a gente tem cores muito quentes, muito vivas, como o cobre ou vermelho, o que eu sempre aconselho é fazer uma limpeza de cor, a não ser que esse 7,4 ele esteja realmente desbotado, aquele cobre que já nem você vê o cobre, você vê mais um dourado mesmo do fundo de clareamento. Se a cor está viva, você vai precisar fazer uma limpeza de cor. Como que eu faço essa limpeza de cor? Eu aplico shampoo, na mesma medida, shampoo, pó descolorante e OX de 10 ou 20 volumes. Feito isso, eu aplico no cabelo, eu vou tirar todo aquele excesso de pigmento de corante oxidativo. Feito isso, o cabelo vai para o fundo de clareamento, no caso dela, ele tem que ir para o fundo de clareamento 7, tá? Então, ele vai ficar um laranja, mas o laranja do fundo de clareamento, não da cor cosmética, tá? Feito isso, você vai secar esse cabelo na cadeira, e aí sim a gente vai
agora pensar como que a gente vai entregar esse marrom. Só que vamos lembrar que, gente, quando você faz uma limpeza de cor para você levar no fundo de clareamento, você tem que tomar cuidado, por isso que você vê se você vai usar mesmo 10 ou 20 volumes, porque como é uma limpeza feita com pó descolorante, a gente tem que ter todo o cuidado também, como se estivesse fazendo uma descoloração. Não é muito agressivo? Não é agressivo, mas todo cuidado é pouco. Então, se o cabelo tá fragilizado, faz um testezinho de mecha ali no lavatório, tá bom? Então, toma essa precaução, cabelos com qualquer cor. Porque o que que acontece? Se você pegar um cabelo 7.4, tá, Cleo? E você aplicar direto qualquer coloração, você vai estar fazendo sobreposição de pigmento. Quando você faz sobreposição de pigmento, o que que acontece? O marrom pode até ser que ele se revele, e sem influência de nenhum acobreado. Só que sabe o que que vai acontecer? Depois, esse cobre ele vai aparecer. Por quê? Porque ele tá lá de baixo. Aquela cor cosmética, ela só maquiou o resultado, tá bom? Então, é importante fazer a limpeza para quê? Para que a coloração, ela encontre apenas a cor do fundo de clareamento, tá bom? Então, Cléo, a gente limpou esse fio está num 7. Qual é o fundo de clareamento do 7? Vocês que estão aqui na live. Qual é a cor do fundo, quando você enxerga aqui, sim, fundo de clareamento 7, qual é a cor que se revela no fundo de clareamento? Eu quero que vocês participem aí comigo, coloca aqui nos comentários. Qual a cor do fundo de clareamento 7? Para você que tá chegando, uma boa noite. A Janaína colocou aqui, ó, laranja. Todo mundo concorda com a Janaína? É laranja mesmo? Quem mais acha que é laranja? Coloca aí. Ou será que só a Janaína que acha que é laranja? Deixa eu ver, tem mais perguntinha, chegando mais perguntinha aqui. Ah, a Cleo tá colocando, ó, que ela quer um... Vou até colocar aqui a resposta dela. Ela quer um 7 ponto... Ela já tá laranja e ela quer um 6, beleza. Tá bom, vou te dar o exemplo como se fosse 6 e se a gente quisesse marrom na altura de 6, tá bom, Cléo? Então, é isso mesmo, gente. Fundo de clareamento do 7 é um laranja, ok? Aí, eu quero que vocês me digam uma coisa. Se a neutralização é a junção das 3 cores primárias, no laranja a gente tem o amarelo e o vermelho, certo? Qual a cor que eu tenho que colocar na minha cumbuca que vai neutralizar o fundo de clareamento laranja? Coloca aqui nos comentários. Eu sei que para neutralizar a cor, eu tenho que entregar as 3 cores primárias. No fundo de clareamento 7, eu já tenho o amarelo e o laranja. Se eu quero uma cor neutra, qual a cor que eu vou aplicar que vai neutralizar o fundo de clareamento laranja? Exatamente, a Janaína, a Fernanda já responderam. Azul. Então, é primordial, essencial, que eu aplique nessa mistura o azul. Então, vocês estão entendendo como não é simplesmente olhar na cartela, ah, minha cliente quer um 6, então cadê o 6 aqui? O 6 é esse aqui, olha que cor bonita, neutra, tá vendo? Então, eu vou pegar o 6 e vou aplicar lá no fundo de clareamento 7, e aí vai revelar essa cor aqui. Não, não vai. Por quê? Abre um parênteses e fica bem ligado aqui no que eu vou dizer pra vocês. Toda coloração, quando é preparada, ela tem em sua base a mesma quantidade de cor do fundo de clareamento. Então, toda vez que você pegar o 7.0, aqui ele tá aparecendo como ele tem que ser neutro. Só que lá na sua coloração, corante oxidativo, que vem a sua base, ela é laranja. Então, se você aplicar um 7.0 no fundo de clareamento laranja, você vai ter um cobre. Porque a base, ela é feita para cobertura de brancos. Só para isso. Por isso que nós temos a nuance, para trabalhar as cores. Então, aplicar só um 7 não é o suficiente. Aí você pode falar assim, então eu vou aplicar um 7.1. Porque o cinza
é uma mistura de azul e violeta. Pela concentração de azul que eu tenho nessa mistura, eu vou entregar um tom neutro. Nem sempre é o suficiente. Nem sempre. Às vezes é necessário você colocar um 7.1 mais o corretor azul. Lembra aquela regrinha que eu coloquei aqui do 9, meio, 0,25 gramas, o 8, meio grama? Então, essa regrinha serve para tudo. Para tonalização, para coloração. Então, se eu quero aplicar um 7.1 e eu quero um tom mais frio, eu vou colocar 7.1, na altura de 7 é 1 grama, então eu vou colocar 30 gramas de 7.1 e 1 grama de corretor azul. Pronto, eu esfriei essa cor. Aí sim, eu vou conseguir essa cor aqui de cartela, se for no 7. Se for no 6, lembra que é 1,5 grama? 30 gramas de 6.0 com 1,5 grama de azul. Eu estou neutralizando o fundo de clareamento, que eu estou vendo, que é o laranja, tá bom? Só que eu quero, então, ó, por exemplo, a Cleo. Cleo, você quer um 6.0 de cartela? O que você vai fazer? Você vai aplicar um 6.0, tá? Um 6.0, porque nós estamos saindo de um 7 para um 6, então a gente está escurecendo. Quando a gente escurece, a gente precisa da base para dar fixação na cor. Aí você vai aplicar 6.0 e 6.1. Por quê? Lembra da concentração de azul? A concentração de azul vai fazer com que você neutralize o laranja. Quer reforçar essa neutralização para entregar um tom bem de cartela, bem neutro? Você vai aplicar 1 grama, deixa eu ver, 0,25, deixa eu ver, 9, 8, 7, 6, 0,25, meio, 1,5. Você vai colocar 15 gramas de 6.0, 15 gramas de 6.1 e 1,5 grama de corretor azul. Aí você vai ter um 6.0 de cartela, tá bom? Isso se você realmente tá vendo o fundo de clareamento 7, tá? Porque se é um fundo de clareamento 8, aí já é outra quantidade de cor, é vermelho e laranja, aí já é outra conta da colorimetria. Cleo, dá um joinha aí pra ver se você entendeu, tá? Mas vamos dizer, gente, que a Cleo, ela quer um 6.7. O que eu aplico saindo do fundo de clareamento 7? Eu vou aplicar 15 gramas de 6.0. Entendeu, Cleo? Legal. 15 gramas de 6.0. Aí eu posso aplicar 15 gramas de 6.7 ou 15 gramas de 6.77 e 1,5 grama de corretor azul. Carla, mas por que eu vou colocar 1,5 grama de corretor azul na mistura do marrom? Se eu quero marrom. Porque o marrom vai se revelar como nuance e o azul vai neutralizar o fundo de clareamento laranja. Vocês estão conseguindo entender que a colorimetria, ela é uma matemática, ela tem que ser levado em conta a junção das cores, aquilo que você tem na cumbuca, tudo tem que ser minimamente pensado para nós sermos expert em cores, sermos realmente coloristas, sermos referência na nossa região. A gente tem que entender toda essa mistura para que nós possamos entregar cores mais pontuais para as nossas clientes, para deixar daquela famosa história de, seu cabelo puxa pro laranja, seu cabelo puxa pro vermelho, seu cabelo puxa pro amarelo. Todo cabelo, até o 5, vai puxar pro vermelho. Todo cabelo entre o 6 e o 8 vai puxar pro laranja. E todo cabelo no 9 vai puxar pro amarelo. Isso é normal. Todo cabelo é assim. Agora, por que a gente não consegue fazer com que essas cores sejam neutralizadas? Porque não leva em conta que você tem que unir a cor do cabelo à cor da mistura da cumbuca. Então, se você deseja os marrons, você precisa entender qual marrom que você deseja. Você quer um marrom neutro? Ou você quer um marrom dourado?
Vamos lá para o exemplo de tonalização de mechas, que eu acho legal, porque muita gente gosta do marrom. O outono tá entrando aí, outono e inverno. Marrom entra com tendência na moda, entra com tendência nos cabelos. Então, você que quer ser tendência, quer estar na moda e antenado aí no seu salão, você tem que entender de marrom, porque vai ser uma das cores do momento no outono e inverno. Então, o marrom, em cada altura, ele vai ter uma predisposição, como eu já falei. Mas vamos lá, vamos nos morenos iluminados, que são nas alturas, geralmente, de 7 e de 8. Como que eu faço para entregar tons de marrom? Se eu tô numa altura de 7, eu preciso tonalizar umas mechas, e eu quero um 7.7 neutro. Neutro, eu já falei aqui. 7.1, 7.7, você aplica 7.7 com o corretor azul. Você neutraliza o laranja e você entrega o marrom, tá? Se você quer um laranja, um louro médio, porque o 7 é um louro médio, você tá lá com as mechas, você alcançou o fundo de clareamento 7 de um moreno iluminado, tá bom? E você quer um marrom acobreado, ligados aí. Você está num fundo de clareamento 7 de um moreno iluminado, que é o fundo de clareamento laranja, e você deseja um marrom acobreado. O que você vai fazer? Aplicar apenas na sua mecha 7.7 e só. Você usa o 7.7 com X de 5 volumes, que a gente tem aqui na Facinhos, e você vai entregar um 7.74. Por quê? O marrom vai se unir ao acobreado do fundo de clareamento e vai formar uma terceira cor, que é um 7.74. Olha que interessante, eu já tenho o cobre no fundo de clareamento. Eu tenho 7 na minha cumbuca. Quando os dois se unem, eu tenho 7.74. Agora, se a gente tá no fundo de clareamento 8... Então, vamos pensar aqui, ó, tô no fundo de clareamento 8 e eu quero uma cor acobreada no fundo de clareamento 8. O 8, ele não é cobre, ele é aquele amarelinho gema de ovo. Ele é um amarelo laranja, ele tem como se fosse 75% de amarelo e 25% de laranja, ou seja, o vermelho tá lá indo embora. Como que eu vou aplicar uma cor para revelar o marrom alaranjado? Olha só que interessante, um marrom acobreado, sendo que já no meu fundo de clareamento eu não tenho, mas eu tenho dourado, não tenho? O dourado, ele também, ele tá dentro da composição do cobre. O dourado mais o vermelho, eles fazem o cobre, certo? Então, vamos lá. O que a gente pode aplicar? Um 7.7 com um 7.4. Vai, talvez, revelar ali algo entre 7.43. Então, eu já tenho o amarelo laranja aqui, certo? Eu aplico 7.7 com 7.4. Carla, mas por que você não tá contando o marrom? Sabe por que eu não tô contando o marrom? Porque o marrom não briga com ninguém. Ele sempre vai se revelar como cor. O que entra depois dele é o que a gente conta para neutralizar o fundo de clareamento, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho o fundo de clareamento 8 e eu quero que se revele nas minhas mechas um 8.74. Então, Carla, eu vou aplicar um 8.4 com 8.7 na cumbuca, misturo lá com a X de 5 volumes e aplico no cabelo da cliente. Vai se revelar um 7.74? Pode ser que se revele um 7.74, um 7.743. Por quê? Porque como o 8, ele tem muito dourado, ele é muito amarelo, ele vai diluir o acobreado. Mas como no vermelho a gente também tem a junção das 3 cores primárias, eles podem se fortalecer e você vai ter um marrom acobreado sim, na altura de 8, é lógico, não na altura de 7. Vocês estão acompanhando aqui a linha de raciocínio? Vocês estão entendendo bem?
Dá um joinha aqui, senão eu falo tudo novamente, gente, pra vocês entenderem, tá? Então, ó, se eu tô numa altura de 8, eu tô falando 8, 7, aplicar 8, no fundo de clareamento 8, o 7 e o 7, não é 7, tá, gente? Vamos lá. Eu vou aplicar um 8.7 com 8.4. Carla, mas na Facinos não tem 8.7. Eu só tenho 7.7 e 6.7. Como é que eu faço 8.7? Aí a gente faz aquela famosa regra das cores intermediárias. Eu pego o 9.0, misturo com o 7.7, 9 com 7 dá 8. Aí eu tenho 8.7. Eu tenho 9, o 8.1 tem, mas também você não vai usar agora. Mas tem o 7.4 e eu não tenho 8.44 da Facinos. Você vai usar o 9.0 com o 7.44 da Facinos. Quando você junta os dois, dá um 8.44. Mas como que vai se dar essa matemática na cumbuca, Carla? Vai ser como? Por isso que você tem que usar a balança de precisão. Porque você vai usar 7,5 não, 15 gramas do 9.0, porque seriam 7,5 para uma mistura e 7,5 para outra mistura. Você vai usar 15 gramas de 9.0, 7 gramas e meia de 7.7 e 7 gramas e meia do 7.44. Quando você une essas quatro cores, você vai ter um 8.74. Aí você aplicou no 8.0, que é um fundo de clareamento amarelo-laranja, você vai ter um marrom acobreado nas mechas. Conseguiram entender? Dá um joinha aí. Sabe por quê, gente? Colorimetria realmente é uma coisa de ferver o cérebro. É uma ciência que a gente precisa estudar muito, seguir estudando, não é fácil. Então, eu tô tentando até trazer aqui as nomenclaturas para que vocês anotem, mas eu também preciso fazer com que vocês desenvolvam o pensamento. Porque senão a gente vai ser cabeleireiro, colorista, de misturinha que a gente só tem no caderno, e isso não vai fazer com que a gente consiga entregar cores desejadas. Ó, a Trícia falando que já quer o curso. É isso aí, Trícia. A gente tem um curso que é o dos Mentores da Beleza, que é parceiro aqui da Facinos, um curso de colorimetria. Você que deseja saber mais informações, ó, vou deixar aqui o Insta, tá? É só você entrar em contato, que aí a pessoa vai passar todos os valores para vocês. É um curso de 1 ano, onde a gente tem aulas gravadas e também aulas ao vivo, online, toda segunda-feira às 18 horas, tá? Deixa eu deixar aqui para vocês seguirem a gente lá. E fora isso, a gente tem muito conteúdo para você entender sobre... Oh, meu Deus, não tá funcionando direito, sobre colorimetria para você entender esse mundo maravilhoso. Então, quer saber mais? Entre em contato lá no Mentores da Beleza para você entender melhor. Carla, mas eu tô lá no fundo de clareamento 8, eu quero um marrom, mas eu quero agora um marrom mais dourado. Eu não quero acobreado, eu quero um marrom dourado. O que que eu faço? Você vai pegar aí, a Facinos já tem como te ajudar, tá bom? A gente tem aqui, ó, o 8.3, tá bom? E aí, você pode misturar o 8.3, deixa eu ver se a gente tem, isso. Você pode misturar o 8.3, tá bom? Com o 10.0. Quando você faz a mistura do 10.0 com cadê? Meu Deus, aqui. Com 8.3, você vai ter... Ah, não, é só 8.3. Então, tá certo, só 8.3, tá? Agora, se você quiser fazer, quer aplicar o marrom, lembra que a gente não tem na altura de 8? Não tem problema. Você mistura o 7.7 com o 9.0, você vai ter o 8.7. Se você quer um marrom com brilho dourado, na altura de 8, você vai aplicar
7 gramas e meia de 9, 7 gramas e meia de 7,7 e você vai aplicar 15 gramas de 8,3. Você vai ter o quê? Um marrom bem dourado. É bem capaz de se revelar uma cor, não 8,73. Pode ser que revele uma cor 8,37. Ou seja, loiro, claro, dourado, marrom. Mas, Carla, eu não quero o dourado na frente, eu não quero muito dourado, eu quero mais o marrom, lembrando o dourado. Aí fica melhor ainda, gente, fica mais simples. Você vai misturar 15 gramas de 9,0, 15 gramas de 7,7 e você com isso faz o 8,7. Você aplica direto no fundo de clareamento 8. Fundo de clareamento 8 não é um amarelo laranja? Quando você aplica o 7, o 8,7 no fundo de clareamento amarelo laranja, o amarelo vai continuar lá, o marrom não vai brigar com ele só vai dar um brilho naquele dourado marrom. Aí sim vai se revelar um 8,73. Gente, levanta a mãozinha se vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio aqui da colorimetria, tá bom? Eu preciso saber se vocês estão entendendo. Eu sei que é um assunto complexo, eu sei que é um assunto denso, eu sei que às vezes é difícil de acompanhar, então eu preciso saber se vocês estão entendendo para que eu possa continuar falando essa linguagem e saber que vocês estão entendendo bem, tá bom? Agora vamos lá, eu tô num 7,7, eu tô num fundo de clareamento laranja, de moreno iluminado, e eu quero um 7,7. Não quero 7,7 nem com brilho dourado, nem com brilho acobreado, nem com brilho vermelho. Eu quero um 7,7, bem marrom, que seria isso aqui, ó. É que às vezes o brilho da câmera engana, tá bom, gente? Mas seria mais ou menos isso aqui, ó, tá? Que na altura de 7 é louro médio, então é uma cor clara. Aqui você já vê, ó, que é um 6,7, aí já é um pouquinho mais escuro. Mas na altura de 7 é isso aqui. Eu quero um 7,7. Se você aplicar um 7,7 no fundo de clareamento 7 do moreno iluminado, você vai ter um 7,74, que é o marrom acobreado. Então, o que você tem que fazer para você entregar um tom de marrom em mechas de moreno iluminado na altura de 7? Você vai pegar 30 gramas de 7,7 e misturar nessa mistura, colocar, né, nessa mistura, o corretor azul. Porque o corretor azul, ele vai neutralizar o fundo de clareamento, que é o laranja, e ele vai deixar só o brilho marrom se revelar. Quanto que é de corretor azul? 1,5 grama para a altura de 7. Novamente reforço que é por isso que é importante o uso da balança de precisão, tá bom? Porque você precisa ser preciso, principalmente no uso dos corretores. Quando você tem um fundo de clareamento 7, que é laranja, e você aplica o 7,7, 30 gramas com 1,5 grama do corretor azul, esse corretor azul, ele vai neutralizar o fundo de clareamento e vai entregar um 7,0 lindo para sua cliente. Carla, mas eu não queria só um 7,7. Eu falei 7,0, mas não é o 7,0 que você vai entregar, tá, gente? É o 7,7, desculpa. Carla, eu quero um 7,7, um marrom no moreno iluminado, mas eu queria com brilho dourado. Como que eu faço? A gente tem lá o fundo de clareamento laranja, certo? A gente precisa só esfriar esse fundo de clareamento para que sobre apenas o dourado. Então, nesse caso, você pode aplicar o 7,7 com o 7,1, porque aí ele vai esfriar um pouco essa cor e vai entregar um 7,7 com um brilho dourado, tá bom? Gente, eu não sei se não tá saindo aqui, não tá saindo comentário pra mim, mas eu tô esperando o feedback de vocês. Boa noite, Sheila. Eu tô esperando o feedback de vocês pra saber se vocês estão entendendo toda essa questão de marrom. Eu preciso entender, preciso saber se vocês estão entendendo, tá? Porque eu sei que, como eu já falei antes, colorimetria é um assunto denso, tá bom?
Estão conseguindo entender? Preciso da resposta de vocês aqui, gente. Tá sendo relevante para vocês? É o que vocês conhecem como trabalhar com os marrons? Fernanda tá falando que tá top. Obrigada, Fê. Olha, gente, esse brilho, ainda bem que eu não tô explicando nada. Se esse brilho aparece na hora da explicação, eu não consigo, eu perco a linha de raciocínio. Mas é legal, né, esse brilhinho assim, saindo. Muito legal, muito show. Só a Fernanda que tá achando top, gente. Eu não sei se vocês estão gostando ou não. Mas vamos lá, vou falar aqui agora. Vamos falar de marrom na altura de 6. Porque muita gente faz moreno iluminado na altura de 6. Então, você descoloriu o cabelo. Chegou no fundo de clareamento 6. Qual cor que você vai aplicar para revelar um marrom na altura de 6? Só que, quem aí sabe qual é o fundo de quais são as cores do fundo de clareamento 6? Quem sabe me conta aí. Quero saber de vocês. Quais as cores nós temos no fundo de clareamento 6? No fundo de clareamento 7, nós temos o laranja. Mas e no fundo de clareamento 6? Quais as cores que nós temos? Quem sabe, me conta aí. Vamos lá, dou-lhe uma. Bora, gente. Ninguém sabe? Qual a cor do fundo de clareamento 6? Fundo de clareamento 6, ele tá saindo lá do castanho claro. Então, o vermelho tá começando a perder força. Lembra que o vermelho, o cabelo, ele é vermelho e ele vai perdendo a força desse vermelho, até ele perdendo a força do dourado também. Se o 7 é um fundo de clareamento laranja, o 6, ele ainda tem uma concentração maior de vermelho. Então, ele não pode ser laranja, Fernanda, porque o laranja é 50% de amarelo, 50% de vermelho. Falando em termos leigos, né? A gente não tem essa conta exata, mas vamos dizer que seja isso. Se eu tô no 6, eu não tenho uma 50%. O vermelho ainda tá muito forte. Ele não chegou no 50% do amarelo e do laranja. Então, quando eu tô no fundo de clareamento 6, eu tenho 75% de vermelho e 25% de laranja. Carla, essa conta é exata? Não. A gente não tem como determinar a quantidade exata de melaninas que a gente tem no cabelo. Mas essa é uma maneira que a gente usa para ilustrar apenas qual a cor, qual a densidade das cores que nós temos no cabelo. Então, é como se a gente tivesse uma influência muito grande ainda do vermelho e pouquíssima influência do amarelo. Então, é vermelho, laranja, é aquela cor de cenoura, sabe? Não é o laranja, laranjão, ainda é aquela cor de cenoura forte. Você ainda vê muito vermelho vibrante. Tá bom, Carla. Então, como é que eu faço para neutralizar e entregar o marrom nessa altura? Porque agora complicou. Já tava difícil fazer a conta no fundo de clareamento com uma cor só. Já tava difícil de fazer com duas cores. Agora a gente tem 3, né? Porque no 75% é vermelho e nos 25% é amarelo e laranja. Como que a gente faz essa conta? Bom, é só a gente lembrar que quando a gente fala de vermelho, lembra de neutralização, 3 cores primárias, a gente precisa devolver as 3 cores primárias. Então, para o vermelho, a gente tem que devolver o verde. Laranja é só 25%. Então, se você colocar um pouco de cinza na tua mistura, você já neutralizou essa cor. Tá bom, Carla, você já falou de neutralização. Então, para neutralizar uma cor, tô lá no moreno iluminado, descolori a mecha, cheguei no fundo de clareamento 6. Tá, o que eu aplico agora? Bom, você vai aplicar para neutralizar, você pode colocar um 6.1, que você já esfria a cor. E você pode colocar um 6.7. Mas, Carla, não neutralizou o vermelho. Se você colocar um pouquinho de corretor dentro
toda aquela conta que a gente fez lá no meio da live, você vai esfriar a cor, o 6.1 também já vai esfriar e você vai entregar um 6.7. Se você colocar só 6.7 sem corretor, sem esfriar a cor, você vai ter um 6.74, ou um 6.764, ou um 6.647. Tudo pode acontecer, tudo depende da quantidade de melanina que cada cabelo tem. Por isso que às vezes a gente coloca umas misturas e as cores não são reveladas corretamente. O fundo de clareamento 6, ele é aquele fundo que sempre dá alguma coisa, porque a gente tem o vermelho laranja e não sabe exatamente a quantidade de melanina que tem ali, tá? Então, você vai aplicar, guarda aí, ó, vou falar de novo, tá bom? Você está no fundo de clareamento 6, você descoloriu essa mecha, chegou nesse fundo de clareamento, ele é um fundo de clareamento vermelho e laranja. Você quer um marrom puro. Você não quer nem com brilho avermelhado, nem com brilho dourado, nem com brilho cobreado. Você vai ter que neutralizar esse fundo de clareamento primeiro. Como que você neutraliza um fundo de clareamento laranja? Você tem que colocar um azul e o verde. Você pode, como é pouco laranja, o cinza é suficiente. Então, por exemplo, se você fosse só neutralizar sem colocar o marrom, você podia usar 6.1, 30 gramas de 6.1 com 1,5 grama, na verdade 0,75 de corretor azul e 0,75 de corretor amarelo. Esse 7,5 e os outros 7,5 eles vão se unir, virar 1,5 grama de corretor verde. Pronto, você neutralizou o 6. Você tirou ele do fundo de clareamento vermelho e laranja e você neutralizou. Carla, mas eu quero um fundo marrom. O que você pode fazer? Colocar 6.6, 6.1. Para que um, Carla? Eu quero marrom. Lembra do laranjinha? A gente tem que esfriar ele, né? Então, 6.1... 6.7, como isso? 15 gramas de cada. 6.1 e 6.7. E o verde, onde é que eu coloco? 7,5 gramas de azul e 7,5 gramas de amarelo, que juntos fazem 1,5 grama de corretor verde. Quando você junta essa mistura e você aplica no fundo de clareamento 6, você vai ter um 6.7, sem brilho dourado, sem brilho acobreado e sem brilho avermelhado. Conseguiram entender? É assim que você tem umas mechas, um moreno iluminado 6.7, lindo, que a sua cliente vai amar. Conseguiram entender que o marrom, na verdade, ele é um aliado, porém, ele sozinho é como uma andorinha sozinha que não faz verão? Então, você tem que entender que para que ele se revele como cor, você tem que primeiro pensar que antes você tem que apagar o fundo de clareamento. Você tem que apagar o incêndio primeiro para depois você conseguir dar uma cor, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Volto a repetir, colorimetria é um assunto denso, é um assunto complicado, é um assunto complexo, mas não é impossível. Tudo depende do empenho que você vai ter em estudar para dominar essa arte, essa ciência maravilhosa que faz com que nós entreguemos resultados maravilhosos para os nossos clientes. Quando a gente entende colorimetria, a gente começa a perceber que existe um mundo de possibilidades e a gente consegue até pensar pelas nossas clientes. E você, com a colorimetria, sendo expert em colorimetria, você consegue se tornar referência do seu, na sua região muito fácil. Hoje mesmo eu recebi uma cliente aqui, correndo, desesperada, horas antes de sair da live. Ela veio correndo, porque uma pessoa indicou ela,
E ela deu sorte, porque eu passei praticamente aí o dia na rua e ela chegou, eu tava aqui, que eu atendo aqui no meu espaço só com hora marcada, né? Porque ela veio de outro lugar, porque o cabelo dela tava com 4 cores. E aí eu entreguei uma cor pra ela, muito bonita. Ela infelizmente teve que apagar as mechas, foi um trabalho de correção de cor. E ela vai demorar um pouquinho pra ficar loira novamente. Mas ela ficou muito feliz com o resultado. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque não precisou passar castanho, que é o que todo mundo, a maioria das vezes, faz. Eu entreguei um loiro na altura de um 6, que é um loiro escuro, sem brilho avermelhado, sem brilho acobreado e nem brilho dourado. Ela falou, mas foi sempre essa cor que eu quis e nunca ninguém me entregou. Meu cabelo sempre ficou dourado, sempre puxou pro cobre e todo mundo sempre falou pra mim que o meu cabelo puxava pro cobreado. Vocês estão entendendo como, na verdade, a gente tem muita concorrência, mas na verdade não é concorrência. Não é concorrência. Eu sou muito conhecida aqui no meu espaço por correção de cor. E é muito bom você corrigir cor, muito bom você entender de colorimetria, porque quando você corrige a cor de um cabelo de uma cliente, quando você recupera o cabelo de uma cliente, você não perde ela nunca mais, porque cria-se um elo de confiança que só você pode quebrar se você errar em alguma coisa. Então estudem, se empenhem, não acreditem que é a coloração o problema de tudo. Eu posso garantir para vocês, as colorações não são os problemas, as marcas não são o problema. O problema é a falta de conhecimento científico do cabelo, químico do cosmético e do profissional da beleza que não entende a colorimetria. Então vamos estudar. E se você quer entender melhor sobre marrons, eu dei vários exemplos hoje, que vocês possam rever essa live. Pega um caderninho, anota tudo. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar lá no meu Instagram, Carla Nascimento Educadora. Eu posso te ajudar com alguma dúvida. Pode entrar em conosco aqui com a Fascínios. Ó, a Trícia falou tudo, que aulão. É isso aí, eu que agradeço vocês terem ficado aqui até essa hora, ouvindo a gente aqui. Mês que vem tem mais live, tá bom? E vamos ver qual assunto que a gente vai trazer mês que vem, tá bom? Quero fazer um convite para todos vocês que estão aqui. Dia 25 de março agora eu estarei no congresso, no primeiro congresso internacional de colorimetria na Hair Brasil. Eu vou estar trazendo conteúdos sobre cobertura de brancos, um artigo científico lançado recentemente, porque nós temos uma dificuldade de cobrir os brancos. Você já fez vários estudos, já fez várias técnicas, já usou vários tipos de coloração e mesmo assim fica em transparência? E mesmo assim o cabelo branco ainda tem dificuldade de ser coberto? Você tem dificuldade na cobertura de branco, tá cansado de procurar a coloração certa, o curso de colorimetria certa? Já parou para pensar que o curso de colorimetria que você fez estava certo? Que a coloração que você usa é maravilhosa e que você é um profissional maravilhoso, só que existe um detalhinho aí científico que a ciência traz para nós, que é uma particularidade do cabelo que faz com que o cabelo branco tenha essa dificuldade na penetração do corante oxidativo. Então, se você quer saber mais sobre isso, entre em contato lá com a Hair Brasil, faz a sua inscrição no Congresso de Colorimetria. Além de mim, nós vamos ter o Barbosa, que é do Mentores da Beleza, parceiro aqui da Fascínios também. Nós vamos ter vários educadores na área da beleza. A Débora Zago vai estar lá com a gente também. Então, se você quer saber mais sobre colorimetria, não perca. Vai ser um dia com várias palestras que vão ser enriquecedoras para vocês, tá bom? Fiquem ligadinhos aqui. A gente cada vez mais vai tá trazendo conteúdos de qualidade e de valor para vocês. Precisando de alguma coisa, entre em contato conosco. Nós vamos ter o maior prazer em estar ajudando vocês, respondendo as suas dúvidas e as suas perguntas, tá bom? Um grande beijo, uma ótima semana. Espero vocês aqui no canal da Fascínios e também dia 25 na Hair Brasil. Tchau, tchau!